Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso módulo de metabolismo energético e vamos para a nossa aula 2 sobre respiração celular. Combinado? Para começar a nossa aula, nós vamos revisar alguns conceitos super básicos sobre metabolismo energético. Vamos dar uma olhada aqui. Você está lembrado que metabolismo energético é aquele conjunto de reações que é capaz de realizar transformação de energia, ou seja, ou vai liberar energia de moléculas orgânicas, ou vai absorver energia do ambiente para produzir essas moléculas orgânicas, certo? São três tipos de reação. A fermentação, que a gente já viu na aula anterior, se você quiser voltar lá, é só usar o link sugerido que vai aparecer aqui em cima. A gente tem a respiração, que é o tema da aula de hoje, e a fotossíntese, que é a aula que fecha esse módulo, beleza? Então, vamos só lembrar dois pontos importantes aqui. Fermentação e respiração são reações catabólicas, ou seja, que liberam energia, que liberam calor. E a fotossíntese é uma reação que absorve energia, é uma reação que produz moléculas, portanto é uma reação anabólica. Então a gente tem aí duas categorias, né? Fermentação e respiração estão na mesma categoria de reações catabólicas. Beleza? Vamos lá então. Olha só, pessoal, quando a gente fala em respiração, a gente está falando de um processo biológico que é capaz de transformar a glicose em substâncias inorgânicas. Isso é um ponto muito importante. Essa, inclusive, é a grande diferença da respiração para a fermentação. Não use a presença ou ausência de oxigênio para diferenciar os dois processos. Não é a principal diferença entre os dois. Respiração é um processo que vai permitir a transformação da glicose em compostos de menor energia, tá? Com a liberação de energia para a produção de ATP. No caso, a gente tem uma produção de ATP muito maior do que na fermentação. A gente pode colocar aí que, na média, essa produção, o rendimento aí da glicose para a produção de ATP na respiração é 18 vezes maior do que na fermentação. É muita coisa, né? Nós vamos fazer a comparação daqui a pouquinho. E esses compostos de menor energia são sempre inorgânicos. No caso da respiração aeróbica, que é essa que a gente vai estudar hoje, respiração que usa oxigênio, os compostos são água e gás carbônico. Espera aí, professor. Você falou respiração que usa oxigênio. Existe respiração que não usa oxigênio? Existe. É o que a gente chama de respiração anaeróbica. Ela também vai pegar glicose, também vai ter um alto rendimento energético, também vai formar compostos de menor energia e todos serão inorgânicos. Só que não usa oxigênio, vai usar outras substâncias aí, como aceptor final de elétrons, como o NO2, por exemplo, que a gente vê lá no ciclo do nitrogênio. Fermentação não é sinônimo de respiração anaeróbica. Respiração anaeróbica é um processo muito mais complexo que a fermentação. Nós vamos ver a fermentação aqui só para a gente fazer a comparação, hein, pessoal? Comparando agora a fermentação com a respiração. Olha só, primeira diferença, são formadas substâncias orgânicas. Na respiração, são formadas substâncias inorgânicas. Ambos os processos liberam energia. Tá? Ambos os processos vão liberar energia. Só que aqui eu tenho um rendimento baixo da fermentação. Para cada mol de glicose, eu consigo formar apenas 2 mols de ATP. Já na respiração, eu consigo formar entre 36 e 40, depende do tipo da célula e da condição da célula. Você vai ver como que esse ATP é formado lá no final do processo, lá na cadeia transportadora de elétrons principalmente. Tá? Então, a diferença aí no rendimento, certo? E é importante lembrar que a fermentação ela tem 3 tipos diferentes que a gente estudou. Fermentação etílica, que é aquela que forma etanol, forma o álcool. Fermentação acética, a que forma o ácido acético. E a fermentação lática, que vai formar o ácido lático ou lactato. Tá? Essas fermentações, esses 3 tipos de fermentação, eles têm uma fase em comum com a respiração, que é a glicólise. Nós já vamos ver isso no final. Então vamos reforçar as diferenças aqui, hein? Respiração forma compostos inorgânicos, tá? Respiração vai formar inorgânicas, vai liberar muito ATP, muita energia para formar ATP, certo?
Já quando a gente fala em fermentação, nós temos a produção de substâncias orgânicas, certo? Essa é uma diferença importante, e um baixo rendimento na produção de ATP, apenas 2 ATPs, beleza? Lembrando que o nosso organismo pode realizar fermentação lática nos músculos, só que ela não é suficiente para manter o metabolismo de órgãos vitais, como o nosso cérebro, o nosso coração. Então, na ausência de oxigênio, o nosso organismo perece, certo? Vamos continuar olhando aqui a aula para entender melhor essa história de respiração. Pessoal, essa aqui é a equação geral da respiração. Tá? Eu posso representar, simplificar o processo da respiração com essa equação geral aqui. De uma forma bem casual, glicose mais oxigênio formando água e gás carbônico. Tem liberação de energia, tem formação de ATP, mas a equação seria isso aí. Numa linguagem química, eu tenho que usar a fórmula, né, estrutural. A fórmula não é a fórmula estrutural, eu tenho que usar a fórmula aí das proporções de elementos que formam cada molécula, né? Então eu tenho aí a glicose, certo? Essa aqui é a glicose, C6H12O6, tá? O oxigênio, água e gás carbônico, certo? Então, esses 3 compostos aí, esses 4 compostos, né, são representados dentro dessa nossa equação. E você deve ter percebido também que nós temos aqui, ó, alguns números, né? 6O2, 6H2O, 6CO2. Isso se deve ao balanceamento da equação. Eu tenho que ter a mesma quantidade de elementos químicos de um lado e de outro da equação. Eu não posso ter carbono desaparecendo. O carbono que está desse lado tem que aparecer do lado dos produtos. O hidrogênio que está nos reagentes tem que aparecer do lado dos produtos. O oxigênio, a mesma coisa. Então, se você fizer a contabilização aqui, você vai ver que essa equação está balanceada. Eu tenho 6 átomos de carbono aqui, 6 átomos de carbono, 6CO2, 6 átomos de carbono. 12 átomos de hidrogênio. Eu tenho, em cada molécula de água, eu tenho 2 átomos, vezes 6, 12. Oxigênio é a mesma coisa, eu tenho 6 mais 12, ó, 6 vezes 2. Então, eu tenho 18 átomos de oxigênio. Vamos confirmar se eles estão lá. 6 estão na água, 12 estão aqui no gás carbônico, no CO2. Então, a gente está com a equação balanceada, beleza? Então, olha só, pessoal, essa equação é a equação geral da respiração. Tá? Em termos de energia, ela vai render em torno de 36 a 40 ATP. Você vai encontrar 36, você vai encontrar livro com 38, você vai encontrar livro falando 40. Então fica nessa média aí, porque o processo não é exato, o processo tem um mecanismo no final dele que pode gerar uma variação na quantidade de ATP formado. Então, só para a gente fazer uma comparação com a fermentação, vamos dar uma olhada aqui nas equações, olha só. A fermentação etílica, que é aquela fermentação alcoólica, ela tem essa fórmula geral aqui, glicose gerando etanol mais gás carbônico. Usando aí a fórmula dos compostos, nós vamos ter essa condição aqui, ó, a glicose gerando etanol, C2H5OH é a fórmula do etanol, mais 2 gás carbônicos. Essa equação também está balanceada. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, 6 carbonos, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 carbonos, mais 1, mais 2. Então está aqui, eu estou com 6 carbonos. 12 hidrogênios. Então eu tenho 10 nessa primeira parte do etanol, mais 2 vezes 1, 2, 12 etanóis, 12 hidrogênios aqui no etanol. Está balanceado, 6 oxigênios, 2 vezes 2, 6. Então está todos os produtos, compostos, todos os elementos, na verdade, que estão presentes nos compostos, estão balanceados aí. Tá? Então é importante você conhecer as diferenças entre as duas representações aí dos processos, tanto da respiração como da fermentação etílica, lembrando que a energia liberada aqui é de apenas 2 ATPs. Tá? Pessoal, essa equação simplificada ela não demonstra a complexidade das fases que acontecem em cada um desses processos. Tanto a respiração como a fermentação etílica alcoólica, que é a mesma coisa que etílica,
a lática e a acética, elas têm etapas e cada etapa dessa tem uma série de reações. Tá? Então é muito importante prestar atenção no que vem agora para frente, para você não achar que esses processos são instantâneos, que eles acontecem de maneira imediata numa única reação. Tá? Inclusive, fazer um alerta aqui. Quando você olha essa reação aqui da respiração, ela parece uma reação de combustão. Ela parece uma reação de combustão. Inclusive, em muitos textos, em muitas falas, talvez eu mesmo aqui nessa aula use, eu vou falar em queima da glicose. Queima da glicose é combustão. É um processo rápido, é um processo explosivo, é um processo que libera energia de uma vez só. Então, se eu colocar fogo no açúcar, ele queima, ele libera muita energia, você vê a energia sendo liberada na forma de luz, sente na forma de calor, tá? Só que essa energia ela não consegue ser aproveitada dentro do organismo, né? Não tem como você queimar a glicose dentro do organismo. Então, ela vai passar por uma série de reações controladas. Então, são várias etapas, tá? Dentro de cada uma das 3 etapas principais. E nós vamos estudar essas etapas agora. Então, na respiração, diferentemente da combustão, a energia ela vai sendo liberada gradativamente. A transformação da glicose em outros compostos vai gerando a cada etapa a possibilidade de formar aí o ATP, de liberar energia para formar essa molécula. Beleza? Então, vamos começar a ver essas fases aí da respiração, tá? Essas etapas. Olha só. O processo ele vai acontecer em 3 etapas. Uma primeira chamada glicólise. Essa fase ela acontece no citoplasma. Tá? O citoplasma é essa área que nessa representação de célula aqui, essa parte rosinha da célula. Lembrando, o que é o citoplasma? É a água que existe dentro da célula. Tá? É o conteúdo líquido da célula. Ali eu tenho substâncias dissolvidas, eu tenho substâncias em suspensão. E é ali que estão as enzimas que são capazes de realizar o processo de glicólise. Só colocar um ponto importante aqui para a gente, já olhando essa figura, ser apresentado para a próxima organela que nós vamos estudar aqui. Está vendo esse desenho aqui? Ó? Isso aqui representa uma mitocôndria. Lembra dela, porque a mitocôndria, que existem várias dentro da célula, a mitocôndria vai ser responsável pelas próximas etapas. Combinado? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. A glicólise acontece no citoplasma e tem um rendimento de 2 ATPs. Tá? 2 ATPs, baixinho. Espera aí. 2 ATPs não era o rendimento da fermentação? Tá? Se você voltar aqui, você vai ver que o rendimento da fermentação é de 2 ATPs. Não é? O que será? Será que tem alguma relação entre os dois? Tem. A glicólise é uma etapa que ela é comum à respiração e à fermentação. Toda fermentação começa com uma glicólise. Toda a respiração aeróbica vai começar com uma glicose também. Beleza? Segunda fase, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Nós vamos ver uma imagem aí, você vai entender exatamente qual que é essa ideia de ciclo, por que a gente usa essa terminologia. Ele acontece dentro da mitocôndria. Ele tem um rendimento baixo também. Ele rende 2 GTPs, que é uma molécula equivalente ao ATP. A gente conta no final como se fosse ATP. Tá? Então, na estrutura da mitocôndria, ele vai acontecer aqui no citoplasma da mitocôndria, na parte aquosa da mitocôndria. Então, as enzimas que são responsáveis por esse processo estão localizadas aqui na matriz mitocondrial, que seria um sinônimo para citoplasma da mitocôndria. Certo? Importante só lembrar uma coisa, mitocôndria é uma célula, foi uma célula, né? Nós vamos falar direito aqui. Só lembrando uma coisa, hein? Mitocôndria é uma organela que tem a sua origem em uma bactéria que foi fagocitada, que foi absorvida por uma célula eucariótica e que passou a viver em conjunto com ela, passou a viver em simbiose, passou a viver tão intimamente ligados que hoje faz parte da estrutura das células eucarióticas como um todo. Qualquer tipo de célula eucariótica tem mitocôndria na sua composição. Uma das evidências mais fortes disso para a biologia é o fato dela ter DNA próprio. E esse DNA é um DNA circular, é um DNA igual ao DNA de bactéria. Beleza? Então vamos continuar aqui. Ó. A terceira e última fase é a fase que realmente vai formar os ATPs, que é a cadeia transportadora de elétrons. Ela acontece nas cristas mitocondriais, ou seja, ela vai acontecer nas membranas, tá?
aqui da crista, é importante entender o seguinte, vai começar a haver uma troca de substâncias entre a matriz e esse espaço entre a membrana interna e a membrana externa, o espaço intermembranoso, e é essa passagem de substâncias da matriz para o espaço intermembrana, do espaço intermembrana para a matriz, é que vai fazer com que aconteça a produção de ATP. É um processo bem interessante e que foi elucidado há pouco tempo, há 30 anos mais ou menos, é que a gente tem conhecimento exatamente de como que isso acontece na formação do ATP, certo? Então, é um processo que vai render aí todo o ATP, quase que é produzido na respiração, né? É um processo que vai produzir a maior parte do ATP que é produzido na respiração, de 32 a 36, dependendo do tipo de célula, tá? E é aqui, é só na terceira etapa que o oxigênio entra. Tá? O oxigênio ele entra no final do processo, você vai ver como é utilizado daqui a pouquinho numa animação, mas esse processo ele é totalmente responsável pela formação da água. O oxigênio ele entra para formar a água no final do processo. Você vai ver por quê, você vai ver como que isso acontece. Certo? Vamos continuar então, vamos passar para a nossa próxima etapa. Nessa etapa da aula, pessoal, eu vou mostrar cada uma das fases da glicólise, do ciclo de Krebs, a cadeia transportadora, com as suas reações, com o resumo das suas reações. O importante disso é você entender a lógica do processo. Nenhum vestibular vai te cobrar as equações, as etapas intermediárias, mas é sempre importante você entender o geral do processo para poder ter uma visão ampla de como isso acontece e poder dominar bem o conteúdo e conseguir responder qualquer questão sobre esse tema no vestibular ou no Enem sem dificuldades. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho uma representação simplificada da glicólise, tá? Eu começo aqui com a glicose. Nesse processo de várias reações que vão acontecendo aqui, olha só, eu vou ter utilização de ATP e vou ter formação de ATP. Só que presta atenção nessa representação aqui. Eu vou até pegar minha caneta para facilitar isso. Eu tenho uma molécula de glicose, um mol de glicose, gerando duas moléculas de ácido pirúvico ou de piruvato. Tá vendo? Eu tenho duas vezes esse processo acontecendo. Então, olha o que eu vou ter aqui como produtos finais nesse processo de glicólise. Eu tenho aqui a formação de 2 ATPs para cada ácido pirúvico formado. Então, eu vou formar 4 ATPs, certo? Olha que interessante. Eu gastei 2 para começar. Eu gastei 2 ATPs e formei 4. Quer dizer que eu tenho um saldo aqui, isso é muito importante, eu tenho um saldo, um rendimento final de 2 ATPs. Tá? Então, essa é uma conta importante que a gente tem que fazer aí na análise desse processo, que eu gasto ATP para formar a glicose, para realizar a glicólise, mas eu formo mais, então há um rendimento aí de 2 ATPs nesse processo, tá certo? E tem uma outra molécula aqui que é muito interessante, que nós vamos ver ela várias vezes, que é essa aqui, ó. Vou até dar um zoom nela para a gente ver, que é esse NADH. Nós vamos representar ele de algumas maneiras diferentes, tá? Esse NADH é uma enzima, é uma desidrogenase. Nós vamos falar com detalhe dela daqui a pouco. Então, como eu tenho esse processo acontecendo 2 vezes, para cada piruvato eu vou ter formação de 2 moléculas desse NADH2 aqui, desse NADH. Nós vamos representar aí como NADH ou NADH2. Vai aparecer dessas 2 maneiras. Então, pessoal, o final do processo de glicólise, ele gera, então, esse rendimento aqui. Ele vai gerar 2 piruvatos, 2 NADH2 e 4 ATP. Tá? Essa é o final do processo, tá certo? Então, na glicólise, a gente tem, a partir de uma molécula de glicose, a gente tem a formação de 2 ATPs, né? Essa formam 4, mas eu tenho que descontar os 2 que foram consumidos lá no começo. Então, eu tenho um saldo de 2 ATPs aqui
nesse processo, tá? E tem a formação de 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos e 2 NADH2. Nós vamos ver como que isso vai ser usado depois. Cada fase da respiração, ela está fornecendo processos ou está fornecendo produtos. Cada fase da respiração está fornecendo produtos para a próxima fase, tá? Até chegar na cadeia transportadora de elétrons. Combinado? Vamos dar então continuidade, vamos olhar aqui. Esse piruvato, pessoal, ele pode ter 3 destinos aí nas células que realizam glicólise. Se for fermentação alcoólica, tá? Isso é muito importante, isso aqui é o que acontece na fermentação alcoólica, certo? Na fermentação etílica, vou escrever aqui, isso aqui é fermentação, tá? Na fermentação etílica, nós temos aí o piruvato se transformando em etanol. Olha só o que interessante que acontece aqui. Lembra daquele NAD que foi formado? Ele é uma molécula que vai capturar hidrogênio. Ele volta, ele devolveu o hidrogênio aqui para o etanol. A gente vai chamar o NAD de aceptor intermediário de elétrons, ou seja, é quem carrega prótons e elétrons ao longo do processo. Ele pegou, precisa devolver, ele vai devolver para o etanol. Na fermentação, ele devolve para o etanol ou ele devolve para o lactato, para o ácido lático. Então, esses 2 processos aqui, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo, são processos aqui que estão envolvendo a fermentação, certo? Agora, na respiração, a gente tem a conversão do piruvato em acetato e ele vai se ligar a uma enzima. Ele vai formar o acetilcoenzima A. Legal, né? Esse acetilcoenzima A é que, na verdade, é o produto da glicólise final que vai ser utilizado na reação do ciclo de Krebs, que é a reação seguinte que nós vamos estudar aqui. Beleza? Vamos só reforçar o papel do NAD. O NAD é uma enzima que ela tem a função de carregar hidrogênio. Tá? Então, ela não tem o hidrogênio e ela carrega o hidrogênio. Quando ela está carregando hidrogênio, ela leva junto, isso é muito importante, elétrons. Por isso que eu vou dizer que ela é um aceptor intermediário de prótons. Quem que é o próton? É o hidrogênio livre, e de elétrons, que foram liberados aí no processo, na sequência das reações. Então é ela, essa enzima, que vai carregar essas 2 partículas, aí o próton e os elétrons, para outras etapas da reação. No exemplo que a gente viu aqui anteriormente, ó, na figura que a gente viu antes, a gente tem aqui o NAD carregado, devolvendo hidrogênio para o etanol. Devolveu o elétron junto. Devolvendo hidrogênio e próton e elétron para o lactato, para formar o lactato. Então, nesses 2 casos aqui, a reação parou. Então, parou no etanol, parou no lactato. Não é respiração, é fermentação. Neste último trecho aqui, ó, nessa parte, a gente tem a continuidade. Tá? Essa reação vai continuar. Essa reação continuando, a gente entra na respiração, certo? Então, no nosso organismo, isso é interessante, no nosso organismo, nós sempre levamos o piruvato a acetilcoenzima A para continuar o processo. Se faltar oxigênio, faltou oxigênio, não tem oxigênio, você está sem ar, você vai derivar de acetil-CoA para fermentação lática. Você vai formar lactato, você vai formar ácido lático. Então, quem vai ser o aceptor final de elétrons aqui é o lactato. Quem vai ser o aceptor final de prótons é o lactato. Então, o NAD devolveu para ele. Beleza? Então, vamos lá para o ciclo de Krebs. Forma simplificada dele aí, o piruvato que veio lá da glicólise. Ele libera CO2, libera elétron. Quem que pega esse elétron? O NAD. Quem pegou o hidrogênio que foi liberado aqui? O NAD também. Tá? Forma acetilcoenzima A. Lembrando, o piruvato é uma molécula que tem 3 carbonos na sua composição. Tá? Uma molécula de 3 carbonos. Acetilcoenzima A. O acetato é uma molécula de 2 carbonos. Por isso que você tem a liberação de, para cada conversão dessa, para cada conversão de piruvato e acetilcoenzima A, você tem a liberação de CO2.
Lembrando que no final da glicólise são formados 2 piruvatos, então a gente tem essa situação aqui duplicada, correto? Então, essa acetilcoenzima A, que é uma molécula de 2 carbonos, ela vai dar entrada nesse ciclo de reações, que aqui a gente já está dentro da mitocôndria. Importante lembrar que esse processo ele acontece no interior da mitocôndria. Beleza? Nesse processo vai ter liberação de CO2, nesse processo vai ter a formação de ATP. Vamos ver como que isso vai se comportar aí na reação futura. Nossa, professor, vou ter que decorar tudo esse monte de reação aqui? Não. Aqui eu só quero demonstrar alguns pontos para você. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o acetato, tá? Que é uma molécula de 2 carbonos. Ele está ligado, na verdade, a uma coenzima, uma enzima que não está demonstrada aqui. Mas o acetato, que é uma molécula, veja bem, de 2 carbonos, vai ligar-se ao oxalacetato, que é uma molécula de 1, 2, 3, 4 carbonos. É uma conta simples, né? 2 mais 4, eu vou chegar numa molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico, ou aqui escrito como citrato. Certo, pessoal? Esse citrato, esse ácido cítrico, é quem dá nome ao ciclo, o ciclo de Krebs, ao ciclo do ácido cítrico. Tá? É uma molécula de 6 carbonos. Como se trata de um ciclo, durante esse processo, vão ter que acontecer reações para retornar aqui no oxalacetato. Então, o ciclo ele tem que começar e terminar no mesmo ponto. Né? Deu uma falha aqui, mas dá para a gente continuar. Ele vai ter que começar aqui no oxalacetato. Espera aí, vamos pensar junto aqui. Se eu tenho, então, uma molécula de 6 carbonos, que tem que voltar para uma molécula de 4 carbonos, eu vou ter que ter perda de CO2. Olha aqui, ó. Formou gás carbônico, formou gás carbônico. Então, para cada acetato, para cada acetilcoenzima A, vamos escrever aqui, ó. Para cada acetil-CoA, né? Para cada acetil-CoA que entra no processo, eu formo 2 CO2. Como isso aqui acontece 2 vezes, eu tenho que considerar isso sempre como duplicado. Então, ao final do ciclo de Krebs, para cada mol de glicose, eu vou formar 4 moléculas de gás carbônico. Já se formaram 2 lá na glicólise. Olha que interessante, pessoal, a glicose não tem 6 carbonos? No comecinho do ciclo de Krebs, eu já liberei os 6 carbonos, quer dizer que já não existe mais glicose. O que existe então? Existe isso aqui, ó. Isso é muito importante. O NAD levando hidrogênio. Talvez a molécula mais importante para o nosso organismo nesse caso, o resultado mais importante, é o NAD. É o NAD, tá? H2, que vai ser formado aí nesse processo. Esse NAD, essa molécula, ela vai ser fundamental na cadeia transportadora de elétrons, na cadeia respiratória. Vamos só contar aqui quantos NADs são formados, então, só para a gente ter certeza. Certo? Ó. Formou 1, formou 2, formou 3. Quer dizer que eu formo NADH2, eu vou formar 3, só que é vezes 2, né? Então, eu tenho 3 vezes 2. Eu tenho um total de 6 NADH2. Esse NAD ele é fundamental na formação do ATP, lá no processo final. Tá? E também forma aqui, ó, uma molécula similar, FAD, uma vez, lembrando que é vezes 2. Esse FAD ele vai ser utilizado também na cadeia transportadora de elétrons. Então, resumindo, para cada acetilcoenzima A que entra no ciclo de Krebs, eu formo 3 NADs, 2 CO2, um FAD e um GTP. GTP, isso aqui é igual a mesma coisa que ATP. Tá? Essa é a função dele, o papel dele na célula vai ser igual do ATP. Combinado? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Esse é o ciclo de Krebs. Qual que é o produto principal do ciclo de Krebs? NADH2. Beleza? Bom,
Esse NADH2, esse FADH2, ele vai chegar aqui na cadeia transportadora de elétrons, que acontece lá na crista mitocondrial. Olha só que interessante, pessoal. Aqui nós vamos ter um processo em que o NAD e o FAD vão entrar em contato com proteínas de membrana, tá? Com citocromos, com quinonas, com substâncias que fazem parte aqui dessa membrana e vão permitir que aquele hidrogênio que o NAD estava carregando seja passado para o espaço entre as membranas. E aqui é a chave do processo de formação de ATP. Olha que interessante. O NAD e o FAD, trazendo o hidrogênio até aqui, ele vai permitir, isso aqui são proteínas que permitem a passagem do hidrogênio da matriz para o espaço intermembranoso. É importante deixar claro. Esse grupo aqui, ó, de substâncias, ela permite a passagem do hidrogênio. Está no NAD, ela permite a passagem para o espaço intermembranoso. Tá? Ela só tem esse sentido de movimento. Beleza? O que vai acontecer aqui com esse processo? Você vai ter muito hidrogênio aqui no espaço intermembranoso. Tá? O hidrogênio passou do NAD aqui para o espaço intermembranoso. E você vai gerar um gradiente, ou seja, você vai ter uma diferença de concentração. Você vai ter muito mais hidrogênio dentro do espaço intermembranoso e você vai ter muito menos espaço, muito menos hidrogênio, muito menos próton no espaço da matriz mitocondrial. Toda vez que gera um gradiente, você vai ter uma tendência de difusão. Você vai ter uma tendência, uma pressão de difusão para o hidrogênio passar do lado onde ele está mais concentrado para o lado menos concentrado. Correto? Importante entender uma coisa aqui. O hidrogênio, por ser um próton, ele não passa através da membrana, ele não passa aqui na camada de gordura, na camada de fosfolipídios. Ele precisa de um auxílio. Quem vai dar esse auxílio para ele é uma proteína de passagem, uma proteína de membrana, que é a ATP sintase. ATP sintase significa produtora de ATP. Então o hidrogênio vai passar por dentro dela, o próton vai passar por dentro dela. E conforme o próton vai passando por dentro dela, você tem a formação de ATP. Nós vamos ver o funcionamento dessa molécula. E aí você deve estar se perguntando, se passar muito H, muito próton para cá, H+, vai chegar uma hora que esse gradiente, ou seja, essa diferença de concentração vai desaparecer. Quando você passa do lado mais concentrado para o menos concentrado, você vai ter um fim do gradiente, um fim da diferença de concentração. Como que resolve isso? Tem um jeito. Se você tirar o próton dali, se você tirar o próton da matriz mitocondrial. E olha só o que vai acontecer. Eu vou juntar os prótons. Os prótons vão... Cada 4 prótons que passar por aqui, eles vão se juntar com uma molécula de gás oxigênio, vão formar, olha só, 2 moléculas de água. Olha que interessante esse processo aqui. Então, você me perguntar qual que é o papel do oxigênio na respiração. O papel do oxigênio, o papel do O2, é atuar como o receptor final de prótons e elétrons. Ou seja, é ele que vai captar todo o próton livre, todo o elétron livre e vai formar a água no final, certo? É esse o papel do oxigênio. O oxigênio é utilizado na última etapa da cadeia transportadora de elétrons. Beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui que eu trouxe uma animaçãozinha para a gente entender esse processo de uma maneira mais visual. Tá? Olha só, vamos botar para rodar aqui. Olha só, pessoal, aqui está demonstrando de uma maneira bem didática o NAD e o FAD trazendo o hidrogênio para essas proteínas de membrana. Esse hidrogênio ele vai passar para o espaço intermembranoso. Então, passam os prótons, e você está vendo os elétrons em vermelho ali, passando de proteína a proteína? Por isso que a gente fala que é a cadeia transportadora de elétrons. Tá? O FAD vai descarregar também seu próton. Certo? Olha só, o processo está passando bem devagarzinho aí para a gente entender.
E esses elétrons vão permitir, sem NAD e sem FAD, vão permitir a passagem de mais prótons, né? Você viu ali, o FAD descarregou agora e mais elétrons vão poder passar na última etapa. Tá vendo? Sem NAD, sem FAD, houve a passagem aqui de prótons. Então você tem uma diferença de concentração entre os dois lados. Quando tem diferença de concentração, eu vou ter o retorno, vou ter a volta. Tá? Você viu aqui, ó. Para evitar que a concentração que aconteça que a concentração iguale, o oxigênio vai se juntar aqui com 4 prótons que já passaram, né, para formar água. Beleza? Precisou de elétrons para fazer isso. Libera a cadeia novamente. Então o processo de liberação de prótons vai acontecendo o tempo todo. Ele vai fazer mais rapidinho agora para a gente observar. Olha aí que legal. Passou próton, formou água. Passou próton, fica passando próton, fica passando. Agora está vendo que ele está voltando por dentro da ATP sintase aqui, ó, embaixo no finalzinho? É esse processo que vai permitir a formação do ATP. O que vai acontecer se faltar oxigênio? Vai passar próton, vai passar próton, vai passar próton, até que vai chegar um momento que vai igualar a concentração. Igualou a concentração, não passa mais. Se não passa mais, não forma ATP. Tá? Aí qual que é a solução? Vai acumular NAD, vai acumular FAD. Qual que é a solução? Fazer fermentação. Faz fermentação lática. Beleza, para a musculatura, não tem erro. A musculatura funciona com fermentação lática até durante algum tempo, porque a gente tem bastante reserva de glicogênio no músculo. Agora, cérebro, coração, órgãos vitais não conseguem funcionar dessa maneira. Portanto, a gente acaba tendo aí a falência das células e, consequentemente, a morte por falta de oxigênio. Então, é muito importante a participação do oxigênio nessa etapa final aqui, porque é ele que vai permitir que se finalize o processo, forme a água e libere o NAD e o FAD, que estão em uma quantidade limitada na célula, para ela ser utilizada posteriormente. Então tá aí. Você viu o processo, né? Dá para a gente ter uma boa ideia de como que ele acontece. Beleza? Vamos para o próximo processo. Tá? Essa aqui é a ATP sintase. É essa molécula, essa máquina biológica aí, que vai formar ATP. A cada próton que passa, vendo aqui, ó, os prótons vão passando aqui, ela vai girando. E ao girar, ela faz a fusão do ADP mais o fosfato, formando o ATP. Vamos ver também como que isso acontece numa animação aqui. Olha que interessante. Essa animação aqui sobre a ATP sintase. Tá vendo? Aqui ela funcionando em ritmo acelerado. Quem está fazendo ela girar são os hidrogênios, são os prótons passando por dentro dela. Então tem um espaço aqui membranoso aqui, matriz mitocondrial. Essa parte gordinha dela fica virada para a matriz, onde vai formar o ATP. Tá? Então, vamos dar uma acelerada aqui. Olha lá, os prótons. Conforme os prótons vão entrando, eles vão promovendo o giro aí dessa molécula. E ele vai subindo, ele vai seguindo esse fluxo para fazer o giro. Olha o que acontece, ela faz a ligação, ela fecha e faz a ligação do ATP do ADP com o fosfato, formando ATP. Tá vendo? Ela vai fazendo isso várias vezes. Cara, não parece uma máquina, né? É uma máquina biológica, é uma enzima, é uma proteína que consegue realizar esse processo. Quem que alimenta esse processo? O próton, a passagem dos prótons. É um motor movido a prótons. Beleza? É assim que se forma o ATP nas nossas células. Combinado, pessoal? Então, aqui, ó, só para finalizar, a gente vai dar uma olhada na integração dos processos que envolvem a respiração celular. A respiração celular que a gente estudou propriamente dita, ela está restrita a esse trecho aqui, ó, certo? Ela está neste ponto. Nós temos aqui em cinza a glicólise, tá? Os açúcares aí, glicose, ela vai ser quebrada em moléculas menores. Então vou chegar aqui ao piruvato, depois ao acetato,
Esse acetato se junta com a coenzima A, ele entra no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, e esse ciclo do ácido cítrico forma CO2, NAD e FADH2. Esses NAD e FADH2, eles vão gerar e alimentar o processo da cadeia transportadora de elétrons, certo? Formando aí ATP. Você vê que tem NAD que vem direto aqui da glicólise para a participação na fermentação, melhor. Você percebe aqui que tem NAD que vem direto daqui da glicólise para participar da fosforilação oxidativa, que nada mais é do que a cadeia transportadora de elétrons. Beleza? De onde vai sair a grande parte do nosso ATP. Combinado? Agora, aqui você está vendo que eu tenho outros processos metabólicos correlacionados. Então, existe a possibilidade de lipídios, né, entrarem aqui direto no processo da glicólise, numa etapa intermediária. Lipídios podem entrar direto no ciclo do ácido cítrico. Então, nós temos aí algumas correlações metabólicas que nós vamos estudar futuramente. Beleza, pessoal? Eu sei que essa é uma aula mais complexa, uma aula que traz uma profundidade maior. Eu vou deixar uma lista de exercícios para você poder comparar como que isso aparece nos vestibulares, certo? Se tiver dúvidas, pessoal, usa como meio de contato os comentários do canal. Eu acho que por aqui é o melhor meio para poder te ajudar. Beleza? Um abraço para todo mundo, curte aí o canal e compartilhe para a gente poder alcançar mais pessoas que estão fazendo vestibular. Um abraço.